Bom, pessoal, vamos começar aqui a live do História da Reforma, na nossa página História da Reforma. E o convidado especial de hoje vai ser o professor Lucas Gestas. Vou enviar aqui o link para ele aqui da live aqui, para ele entrar na live. Agora. Mandando o link aqui para o professor Lucas Gestas, daqui a pouco ele está entrando na live. Pessoal, me fala aí se o áudio tá bom, se vocês estão escutando legal o áudio. Estou enviando aqui o link aqui para o professor, daqui a pouco ele vai estar entrando na live.
Agora foi, pessoal. Aqui, ao vivo. Tenho a honra, a grande honra de estar aqui fazendo live com o coordenador da minha faculdade. Não só da minha faculdade, mas da minha futura pós-graduação. O maior especialista, sem dúvidas, um dos maiores, né? Eu falo o maior para puxar um pouco de sardinha, para ganhar umas notas azul lá. Especialista de história do cristianismo, principalmente cristianismos orientais, professor Lucas Gestas. É uma honra de estar fazendo essa live com você. Olá, Felipe. Boa noite. Prazer meu aqui estar com você. Estou tentando ajustar aqui meu ring light. Parou. Mas pode. Vamos lá. Vou passar aqui, pessoal, o currículo do professor Lucas Gestas para vocês verem o calibre. Gesta, professor Lucas Gesta, para vocês verem o calibre que a página de História da Reforma trouxe para fazer essa live especial para vocês. O professor Lucas Gesta é historiador, licenciado em História pela Fundação do André Arcoverde. Pela Fundação André. E pós-graduado em História da Igreja pela Faculdade das Assembleias de Deus, certo? Isso. Pós-graduado em Teologia Bíblica e Ministerial pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Ele é paleógrafo pelo IHGB, mestre em História Social pela Unirio e ele é doutorando em História Política pelo UERJ. Atualmente, o professor Lucas Gesta tem a pesquisa História da Igreja com ênfase nos cristianismos orientais, sobretudo as tradições siríacas e a importância dessa tradição e seu contato com a tradição protestante. Então, professor, aqui está o currículo do professor Lucas Gestas e hoje a página de História da Reforma vai falar sobre a história da Reforma Protestante, né? Então, professor, a gente separou aqui algumas perguntas para você. E a primeira pergunta, que eu acho que devemos começar pelo início, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma ela foi um conjunto de movimentos no campo, que começa no campo eclesiástico, né, de diversas igrejas, de diversos países, diversos teólogos, padres, monges, todas as classes sociais, tinha nobres, classe média, classe intelectual, pobre, classe pobre citadina camponesa, diversas pessoas em diversas partes da Europa que vão pedir o fim dos abusos do clero, o fim da simonia, do pluralismo, do absentismo, do nepotismo, dos escândalos, vão pedir uma reforma espiritual, no sentido de um retorno ao que seria a Igreja do Novo Testamento, né? Um retorno à pureza do Novo Testamento, uma independência do papado, uma independência do modelo que estava se vivendo até aquele momento, do episcopado romano, em prol de uma igreja mais local ou nacional, né? A reforma também ela vai retomar a ideia do sacerdócio universal dos cristãos, ou seja, o fim dessa ideia que apenas o clero é a igreja e o povo não seria a igreja. Então, uma participação dos cristãos na condução da liturgia, do culto, né? E o acesso à Bíblia para todas as pessoas. Então, a reforma é um movimento que é da igreja, né? Um movimento espiritual, um movimento teológico, eclesiológico, de todas as classes, em vários países, mas é também um movimento que vai alcançar a economia, a política, a sociedade, a filosofia. Então, a gente fala que começa na igreja e vai para toda a sociedade. E a gente pode falar também, professor, em reformas, no sentido mais geral, que assim, a gente sempre fala reforma protestante, mas olhando a história, a historiografia da reforma, a gente vê que existiam várias reformas. O senhor pode falar um pouco disso para a gente? Sim, isso é muito importante. As pessoas acham que a reforma começou com Lutero, né? Mas isso aí foi criado pela historiografia eclesiástica, tanto a luterana quanto a católica, né?
a luterana para dizer que Lutero é o herói, eles aí começaram, e a católica para detonar o Lutero. Detonando uma pessoa só, você detona todo o movimento. Mas a reforma não é um movimento único. Chegou-se esse nome, né? Reforma protestante, para dar conta de um monte de coisa. É o que a gente vê em sociologia, né? A revolução liberal, não sei o quê. Mas, na verdade, a reforma, ela não só foi vários movimentos ao mesmo tempo, como ela deu origem a várias igrejas, né? Então, Lutero ele fez a reforma no norte da Alemanha. Enquanto ele estava fazendo a reforma lá, sem conhecê-los, sem ter contato com eles, o Zwinglio estava fazendo a reforma no norte da Suíça. E sem conhecer nenhum dos dois, a gente tinha a Universidade de Cambridge, na Inglaterra, com diversos reformadores se juntando também com os Lollards ingleses. E séculos antes, pregando coisas muito semelhantes e elementos iguais, você tem os valdenses na Itália e na Suíça também, na Áustria, nos Alpes, né? E, além disso, você tem o Ecolampádio na Basileia, você tem Martin Butzer em Estrasburgo. Na verdade, cada um desses vai ser responsável por reformar a sua cidade, o seu reino, o país inteiro. Então, a reforma são vários movimentos. É por isso que a gente vai ter, obviamente, igrejas já são todos protestantes, mas nem eles se comunicam, nem eles se consideram irmãos. Você tem o movimento luterano, você tem, ou seja, a reforma luterana, você tem a reforma reformada, que seria o movimento na Suíça, nos Países Baixos, no norte da França, e Hungria, enfim. E você tem a reforma anabatista, tá? E mesmo assim, entre os anabatistas tem 3 grandes grupos que não se comunicam, né, que são os revolucionários, os bíblicos e os racionalistas, que tem um nome que se chegou, né? E você tem o 4º modelo, que é o anglicano, né? Então, você tem pelo menos aí 4 grandes reformas. Se o luterano, o reformado e o anglicano, eles seguem mais ou menos um caminho, os anabatistas, eles têm pelo menos 3 movimentos dentro deles, que são semelhantes, mas seguem caminhos completamente opostos. Entendi. E falando um pouco sobre essa questão da pré-reforma, muitas pessoas conhecem John Hus, Wycliffe, mas você poderia assim dar um panorama rápido, uma síntese rápida sobre os pré-reformadores, sobre os movimentos que antecederam a reforma protestante, para entendermos mais um pouco esse contexto da reforma? Rápido é difícil, né? Porque é muita coisa. O mais possível, que é muita coisa. Não, eu gosto de falar que isso aí é só um apelido que criaram, né, de pré-reformadores, porque, na verdade, sempre houve na Europa movimentos de reforma. Sempre houve pessoas desiludidas com a igreja, com a corrupção, com a teologia da época. Só que os protestantes pegaram alguns desses para dizer que vieram antes. Mas, na verdade, por exemplo, enquanto você tem movimento dos valdenses acontecendo, você tem movimentos franciscanos acontecendo. E aí os valdenses viram pré-reformadores e os franciscanos católicos, sendo que eles pregam a mesma coisa. Uns viram herege, outros viram herói. A gente fala assim de reformadores, assim, pré-reformadores magisteriais. Aí, no caso, o Wycliffe e o Hus, eles são teólogos altamente formados. O Hus é o reitor da Universidade de Praga. O Wycliffe é um dos principais professores da Universidade de Oxford. E eles vão, no campo teológico, construir pensamentos
de reforma baseado no Novo Testamento e na Patrística, que vão servir mais tarde para Lutero, por exemplo. Né? Mas a gente pode dizer que vários outros reformadores da Idade Média, eu prefiro usar o nome reformadores da Idade Média, né? São esquecidos. Então você tem os henriquenses, petro-prussianos, arnaldistas, o próprio Savonarola e os begardas e as beguinas são um movimento de reforma importante. Os místicos alemães são um movimento de reforma importante, que vai dar origem, por exemplo, a Mestre Eckhart, ou Meister Eckhart, que Lutero leu muito na infância. O movimento dos irmãos da vida comum foi muito importante também, como na Idade Média. Então, os próprios franciscanos, a espiritualidade deles vai ser muito importante e reformadora e vai romper. É porque o problema de tudo é que tudo caiu no campo da história eclesiástica. E quem já me conhece sabe o que eu estou querendo dizer com reforma eclesiástica, né? Que são as construções ideológicas da história real. E aí, o que acontece? É aquilo que o pessoal quer acreditar. É mais fácil para a história eclesiástica católica dizer que Lutero, no século XVI, inventou um negócio novo e transformou tudo, do que mostrar que desde o século X, ou seja, 500 anos, meio milênio, estão havendo pessoas pedindo reforma, lutando por reforma, clamando por reforma, mas sendo sufocados, assassinados, perseguidos, queimados vivos, né? Ou degradados, no caso do Wycliffe. Né? Mas só no século XVI que esses movimentos vão conseguir apoio das classes governantes. E é essa que é a grande diferença. Que vai fazer com que a reforma realmente, ou seja, que o cristianismo mesmo, porque o que a Igreja Católica se transformou na Idade Média foi um misto, né, de politeísmo germânico com cristianismo. Só que o que prevalecia na maior parte das vezes era o politeísmo germânico. E com o Renascimento, o século XV ali, toda a mega liderança vai se envolver com corrupção financeira, porque todos os arcebispos, cardeais e papas vão ser dominados pelo comércio eclesiástico, porque é uma época que a Europa volta a crescer, volta a abrir as rotas de comércio, volta a enriquecer, e as novas catedrais que estão surgindo, entra muita grana. E aí também vai ser uma época de desilusão total com a própria liderança, né? O papado, os episcopados, ao mesmo tempo que o próprio cisma que a Igreja Católica vai ter, de ter 2 papas ao mesmo tempo e até 3 papas ao mesmo tempo, época do Wycliffe, né? E depois a época do Russo, você vê que durante 2 séculos a Igreja Católica vai estar em guerra entre ela mesma, com 2 e até 3 papas. Então, isso aí vai enfraquecer totalmente o papado e vai fortalecer as monarquias. É por isso que no século XVI as monarquias podem bancar os reformadores no sentido, não. No caso dos países monárquicos, né, vão bancar os reformadores, e no caso dos países republicanos, como na Suíça ou nos Países Baixos, as repúblicas, as cidades vão bancar. Quando eu falo bancar, não, a gente vai seguir o reformador aqui, a gente não quer seguir o Papa, não. Então, esse processo só é possível mesmo por conta das mudanças a partir do século XIV e XV. Também assim, professor, queremos saber um pouco mais sobre a reforma em Zurique. Muitas pessoas falam de João Calvino e esquecem de Zwingli. Muitos falam sobre a reforma calvinista, mas esquecem que antes de João Calvino teve o Ulrico Zwingli, que influenciou bastante a teologia reformada, a teologia calvinista, até a igreja presbiteriana tem pouco influência de Zwingli também.
Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a reforma em Zurique, na Suíça, e Zwingli. O Zwingli é um dos pais dos reformados, né? Enquanto o Zwingli estava fazendo a reforma, o Calvino ainda era criança ainda. Então, o que vai acontecer? Zwingli, ele é o que inaugura essa via dos reformados e até, de certa forma, dos anabatistas bíblicos. Tá? É uma via que vai romper com a ideia sacramental. Tá? Então, é uma via que vai romper com tanto com a ideia sacramental, né, de qualquer elemento físico ou material que se use para influenciar o espiritual. O Zwingli vai falar que é magia, então ele vai rejeitar. Também ele é a base para a iconoclastia, ou seja, tirar as imagens, tirar as esculturas, tirar qualquer tipo de ícone do culto e da fé cristã. Né? O Zwingli também é a base para a ideia de predestinação. É ele que vai retomar de Agostinho, da patrística, né? Talvez até de Sêneca, do estoicismo também um pouco a ideia da providência, né? E Zwingli, com essas bases, ele vai pregar e ensinar para outros que também vão aprender. Né? E o que vai acontecer? Ele vai morrer muito cedo, porque ele era capelão dos exércitos e a Suíça, na verdade, era uma confederação de cidades-estados e monarquias, e só as do norte seguiram a reforma. As do sul continuaram católicas, as do sul vão trair o acordo que eles fizeram em 1523, que o acordo era: cada cidade escolhe o que quer seguir. Quem quiser ser reformado seja, quem não quiser continue católico. E aí as cidades católicas vão romper esse acordo e vão fazer uma guerra aberta, e aí Zwingli vai morrer em batalha. Por isso que ele vai ser eclipsado pela figura do Calvino. Porque Calvino, inicialmente, ele se converte na Universidade de Paris pelas ideias de Lutero, praticamente, né? E pelas ideias do reitor da Universidade de Paris. Porém, Calvino, décadas depois, né, ele vai ser perseguido, vai ter que fugir de lá, e ele já estava em contato com a teologia reformada de Estrasburgo, né, e da Basileia. Tanto é que Calvino, ele não foge para Genebra, ele queria ir para Estrasburgo. Só que o caminho estava em guerra, ele tinha que passar a noite em Genebra. E quando ele passa a noite em Genebra, o pessoal já sabe a história, ele conhece Guilherme Farel, e ali ele amaldiçoou ele. E aí, em Genebra, o que Calvino vai fazer? Ele vai se afastar bastante da teologia luterana, vai aprender bastante a teologia reformada até aquele momento que havia de pensamento reformado, e até vai aprender um pouco da via anabatista, que o pessoal se envergonha, mas ele casa, né, com uma anabatista, ele casa com a viúva de um pastor anabatista. Né? E aí Calvino ele vai construir uma sistemática. E é por isso que ele vai eclipsar todos os outros reformadores que vieram antes dele. Porque ele vai ser o cara que mais vai escrever teologia, produzir livros e vai viver muitos mais do que os outros nessa pegada de produção intensa. E fora que ele vai ter o apoio da cidade até o fim, até a morte. Então, ele só vai ser expulso de Genebra durante 2 anos e pouquinho e vai voltar. Quando ele volta, ele fica até o fim da vida, então ele pode não só aplicar a eclesiologia reformada em Genebra e para a cidade de Genebra, como ele pode debater com todo mundo, todas as vias católicas, todas as vias protestantes, e construindo a sua sistemática. E é muito interessante que são as universidades reformadas que vão ter mais acesso ao mundo inteiro, enquanto as universidades luteranas vão se isolar para o mundo escandinavo, sueco, alemão. Então, enquanto os luteranos missionariamente sobem para o norte da Europa, extremo norte,
os reformados, eles se espalham não só para todas as ilhas, né, Escócia, a própria Inglaterra, a Irlanda, mas os reformados vão para o leste europeu. Então, eu até brinco, né, que lá a Transilvânia vai ter muitos igrejas reformadas, inclusive o Drácula era presbiteriano, né? Mas Países Baixos, norte da França e depois Estados Unidos, né? E até Brasil. Calvino manda missionários reformados aqui para o Brasil. E aí a teologia reformada ela tem muito mais alcance e a Universidade de Genebra ela meio que se torna o centro produtor desses novos pastores. Então, por isso que Calvino vai eclipsar tudo, no sentido de ele que vai se tornar o grande figura e vão esquecer quem veio antes dele, né? Esquecem Zwingli. Zwingli, o Farel, esquecem o Rico Lampadio, esquecem Martin Butzer, esquecem vários nomes, cara, Capito, enfim. Mas acontece, né? A história eclesiástica no meio protestante sempre foi muito fraca, muito ruim. Sempre bom dizer isso. Professor, também queríamos aqui saber um pouco mais sobre as contribuições que a reforma em Genebra trouxe, tanto para a teologia e também para o mundo atual, para a nossa sociedade de hoje em dia. Porque eu vejo as pessoas debatendo muito calvinismo e arminianismo. Particularmente, eu acho o debate válido na academia, mas poucos debatem Calvino. Poucos debatem contribuições que Calvino deu à sociedade, que a reforma calvinista, no geral, deu à sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Na verdade, a academia debate Calvino e os impactos, né? O Twitter debate arminianismo e calvinismo, porque arminianismo e calvinismo não é um debate acadêmico, porque se soubessem realmente quem foi Armínio e quem foi Calvino, não debateriam. Isso aí, você que é meu aluno, pega isso para sua vida, tá? Quem acha que há diferença entre Armínio e Calvino, que há duas vias, não sabe o que está falando. Luco, mas todo mundo diz isso. Tá ótimo, deixa todo mundo para lá. Porque a academia, realmente, há 200 anos, debate os impactos do calvinismo, ou da teologia, ou do mundo reformado na economia, na política, na sociedade, na pedagogia. Né? A gente pode pegar assim como o trabalho referencial mais antigo, Max Weber, pai da sociologia, um dos pais da sociologia, o pai da sociologia da religião, que ali no início do século XX ele lança um dos 100 maiores livros da história, segundo esqueci agora o nome das pesquisas, mas enfim, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é um livro que está em todos os cursos de sociologia, né? Então, qualquer faculdade que preste, que se preze, vai passar por Weber e esse livro. É um livro assim que eu tive que resenhar na graduação, tive que resenhar na pós-graduação. E ele passou pela minha vida em vários momentos e agora eu estou pensando em relê-lo novamente, fazer uma nova resenha depois de tudo, porque é um livro assim muito bom. E a tese do Max Weber é que o modelo de teologia criado pelo protestantismo, lógico que o Weber ele fala de várias vias, luteranos, reformados, anabatistas, metodistas, quakers, enfim. Mas no caso do calvinismo especificamente, na Idade Média as pessoas lutavam pela sua salvação. Então, a preocupação principal da pessoa, já que ele vive pouco, é se ele vai para o céu ou não. Então, isso despendia um esforço mental e uma condução de vida que o sagrado se movimentava para o além, não para a vida aqui. Ou
buscando meios de resolver o meu problema com Deus. Na teologia reformada, e dentro do calvinismo de Beza, continua o que Calvino falou, e desse calvinismo genebrino, beziano, você tem a dupla predestinação. Então, o calvinista não precisa se preocupar com a salvação dele, porque isso já está determinado. Então, isso libera a energia mental dele para cuidar das coisas aqui da vida. Porque o verdadeiro predestinado para ir para o céu, ele automaticamente já é uma pessoa que segue a ética e o caráter de um salvo. E aí ele tem que ser honesto, ele tem que trabalhar bem, ele tem que ser bom, ele tem que ajudar o próximo. Então, mesmo que a pessoa não queira ser boa, há um ambiente social de um novo hábitos que faz com que a prova social da sua salvação seja você ser um cidadão perfeito. E isso, sem depender. E isso que é o interessante que o Max Weber captou. E outra coisa, em Genebra, igreja e sociedade são uma coisa só. Não existe separação. Só no anabatismo que está separado. Então, a igreja que glorifica o Senhor é a cidade que glorifica o Senhor. Nesse sentido, se na cidade tem pobreza, você tem que resolver e acabar com a pobreza. Se tem viúva, órfã, gente passando fome, você tem que acabar com isso. Se tem prostituição, você tem que acabar com isso. E os próprios diáconos estabelecidos para conduzir a igreja, eles são estabelecidos para resolver os problemas sociais da cidade. Se uma cidade vai mal, significa que ela é conduzida por predestinados para o inferno. Então, isso é totalmente diferente da Idade Média. Da Idade Média ninguém está nem aí. Por quê? A ideia é sustenta o clero, que o clero, através dos sacramentos, te leva para o céu. No calvinismo, o clero não existe, predestinação a quem está determinado, tá? E você migra energia mental para a sua vida aqui. E outro ponto que o Calvino trabalha bastante, que o Weber vai reconhecer, vai captar, é que na Idade Média, santidade era para os monges. Vida de adoração a Deus era que os monges tinham e os sacerdotes tinham. Aliás, na Idade Média, há uma ideia quase que levítica, que eles é que são responsáveis pelo culto. Entendeu? No calvinismo, não. O sacerdócio é universal e o monastério não existe mais, nem a figura de monges e nem a figura de clero, porque, na verdade, o sacerdócio é universal e os pastores são os professores universitários eleitos pela igreja local, então rompe com tudo. E aí a ideia de santificação, ela passa para a minha vida. Eu sou responsável pela minha santificação. Eu tenho que me preocupar em ser santo, puro, bom, ajudar o próximo, e o meu trabalho também é uma forma de santificação. Então, o que o Weber vê isso no luteranismo e no calvinismo é que, pela primeira vez na história cristã, ou na história cristã recente, há uma pregação propositiva de o seu trabalho é uma forma de adoração a Deus, portanto, você tem que ser o melhor trabalhador. Uma coisa que a gente vê bastante nos puritanos também. Porque eles vêm disso, né? E aí, se eu preciso trabalhar muito bem, porque isso é para Deus, logo esse trabalhador vai fazer uma carroça melhor, uma roupa melhor. O funcionário de
de uma mini fábrica de manufatura vai ser mais honesto, vai todo mundo trabalhar mais e melhor, logo o produto vai ser melhor, logo você vai ter mais enriquecimento. Isso é normal acontecer. Porém, se alguém enriquece, você tem uma cláusula na ética protestante que é você não pode usufruir da riqueza. Os puritanos, é o caso clássico, que vão reproduzir isso. Você só pode viver com o suficiente. Suficiente para vestir, para comer, para educar os seus filhos, educar a família, pagar seus funcionários. Mas e tudo que sobrou? Todo o dinheiro, agora está crescendo. Guarda. Então, o Weber entende que a acumulação primária, que é o início do capitalismo moderno, né, a acumulação primitiva e a poupança, surgem dessa proteção e acumulação do dinheiro exatamente por não poder gastar consigo. Chega um momento que esse dinheiro ele toma dois caminhos. Um é, então eu vou ajudar aqui a comunidade. Então, essas comunidades protestantes vão enriquecer juntos. Tá? E qual é a outra via? Um produtor, já que ele tem muito acumulado, se ele tem uma fábrica com 10 funcionários, ele vai contratar mais, vai virar 20, 50, 100, 200. Daqui a pouco vai ter 2 fábricas, 3 fábricas. O que eu faço com esse dinheiro todo? A gente precisa entender o dinheiro. Então, o capitalismo financeiro se desenvolve. Então, todo o sistema industrial, financeiro, que o mundo vai conhecer a partir do século XVII, XVIII, vem dessa acumulação primária e desse mundo protestante. Fora a questão da pedagogia, porque assim, o protestantismo, ele educa, ele ensina a ler e escrever. Tá? É obrigatório que todo mundo leia a Bíblia. A população, na Idade Média, era 99% analfabeta. As populações protestantes, elas precisam aprender a ler e escrever. E seja nas monarquias, seja nas repúblicas, os protestantes criam um ensino público obrigatório. Tirar a criança do trabalho, colocar a criança, menino e menina, para aprender a ler, escrever e estudar. Depois do ensino médio, né, aprender matemática, geografia, depois isso liga tudo à universidade, criando então um sistema de ensino público que a gente tem no mundo. Então, o que a gente entende de sociedade hoje, sistema econômico, educacional, pedagógico, né, tem livros que botam Lutero, Melanchthon e até Calvino como pais da pedagogia. Porque imagina que a teologia protestante é muito difícil. Explicar temas como dupla predestinação, explicar temas como o supralapsarianismo, infralapsarianismo, explicar temas até anteriores, né, da trindade, da união hipostática. Você precisa ter um cabedal de capacidade para entender o que está sendo falado. Isso vai ser pregado de púlpito. Então, eu preciso criar meios de fazer a população comum, que nunca entrou numa faculdade de teologia, nem passou perto, entenda os temas fundamentais da Bíblia. E isso é pedagogia, você criar métodos de ensino. Então, todo método de ensino diferente do medieval vai ser inventado a partir da reforma. Né? Porque a reforma, ela vai pegar o doutor em teologia da universidade e vai jogar ele lá como pastor do povo. Então o cara vai ter que se virar para ensinar. E esse povo agora vai ter pregando na sua língua todo domingo e durante a semana um doutor em teologia, né? Alguém que passou 10 a 15 anos dentro da faculdade estudando. Então é um salto quântico de evolução social. Tudo por conta de eu preciso ensinar a Bíblia para o povo.
Professor, agora entendendo mais um pouco dessas contribuições da reforma para a nossa sociedade hoje, queria que o senhor falasse daquela que, particularmente, é a reforma que eu mais gosto, que é a reforma na Escócia, com John Knox. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse contexto da reforma na Escócia com John Knox, também na Inglaterra, ali, por favor. A reforma John Knox, ele vai começar, junto com outros, o presbiterianismo, né? Porque a gente acha que presbiterianismo é de Calvino, não, vem do Knox, né? Ou seja, é um modelo representativo de democracia, que mais tarde vai ser a base do sistema republicano nos Estados Unidos. Ou seja, você elege alguém para votar por você. A, a reforma na Escócia, ela vai sofrer todo tipo de problema com o modelo inglês, né? O modelo inglês, ele tem um rei que se torna o chefe da igreja da Inglaterra, ou seja, ele se torna o patriarca da igreja, o papa da igreja da Inglaterra, que ainda continua como uma igreja católica. Então, a igreja anglicana, no início, é a igreja católica cujo papa é o rei da Inglaterra, nada mais. Só que, enquanto, como figura externa, ela é uma igreja católica, internamente, os arcebispos, os ministros, a corte está trazendo o princípio da reforma protestante, né? Só que o conflito entre o modelo anglicano com o modelo presbiteriano inicialmente se dá confundido com a própria guerra da coroa inglesa querer dominar a coroa escocesa e da dependência entre as duas. Então, toda a perseguição que Knox e outros vão sofrer até a Escócia ser religiosamente livre se dá mais pela questão política, né? De querer impor um anglicanismo na Escócia. Outra questão também dos escoceses protestantes quererem ser presbiterianos, mas a classe monárquica da Escócia queria um episcopalismo. E às vezes o problema, às vezes é a questão católica romana, e às vezes não, a gente sempre foi episcopal, agora vai deixar de ser. Então, historicamente, essa reforma inglesa escocesa, ela está muito ligada com a política, assim, dando problema ou ajudando, né? Duas últimas perguntas, professor. Acho que a nossa live já está bem um pouco estendida também. Deve ter uns 30, 40 minutos por aí já. E as duas últimas perguntas seriam um pouco da história da reforma nos Países Baixos e, por fim, o senhor indicar bibliografia, livros, materiais para as pessoas se aprofundarem na história da reforma protestante. Eu aproveito e vou falar então do Armínio, né? Porque as pessoas entenderem que no mundo reformado a posição de Genebra era uma posição diferente de outras nações, como Bélgica, como o próprio Estrasburgo, tá? E o que acontece? Nos Países Baixos era a tradição formar os ministros em Genebra. Então, Armínio era um ministro reformado de Genebra, que aprendeu teologia, era calvinista, no caso, né? E Armínio, ele vai receber a cadeira de professor na Universidade de Leiden, tá? Estava se constituindo nos Países Baixos, a Universidade de Leiden, assume também como pastor, e durante muito tempo ele vai ter uma vida tranquila, até que chega escritos e a figura de um teólogo que, ao invés de seguir essa linha aristotelista calvinista, ele segue outra linha, tá?
a gente chama de filosofia ramista, tá? Que pega outro método filosófico. E Calvino e Armínio vai debater com esse teólogo publicamente para combatê-lo, e no final esse teólogo convence que Armínio estava errado. Convence Armínio mesmo. E ele começa então a rever as posições deterministas do calvinismo genebrino. E ele então vai buscar o catecismo belga, que já era muito mais antigo e tinha outra posição mais moderada. Ele vai buscar os pais da igreja, toda a história da patrística. Ele vai buscar a história da própria reforma protestante e dos reformadores, tá, gente? Porque a Armínio é século XVII, tá? E a reforma no século XVI. E ele vai então chegar à conclusão que é um erro dizer que, por exemplo, Jesus Cristo só morreu pelos salvos, que é um erro dizer que a salvação não é oferecida para o mundo todo, que é um erro dizer que o amor de Deus só se estende para os eleitos. Tá? Então, Armínio ele vai começar a pregar isso, né, na Universidade de Leiden, e vai atrair a perseguição de um colega de corredor, um outro professor universitário chamado Gomarus. Então, a briga não é de Armínio com Calvino, é de Armínio contra Gomarus e os gomaristas, que representavam uma via ultra-radical sunita e dizer que até a fé que você tem em Cristo é determinada por Deus, coisa que muita gente aqui no Brasil tem seguido hoje. E só que a briga era meio desleal na época, né? Armínio vai ser perseguido e vai morrer. Como as pessoas morriam, né? Doença normal da época. E os seguidores de Armínio é que vão tentar fazer um tratado para meio que juntar as ideias de Armínio e oferecer uma posição diferente do gomarismo. E é isso que vai ser decidido no Sínodo de Dort. Os chamados remonstrantes, na verdade, a remonstrância é o documento em latim, remonstrante, que seria demonstração de uma tese, e eles vão propor que Jesus Cristo morreu por todos. O decreto da salvação não é determinar a fé, mas determinar Cristo para ser o Salvador. Vão dizer que eles não são pelagianos, ou seja, eles continuam crendo no pecado original, na necessidade total da graça para a salvação humana. Nesse sentido, ele se aproxima até bastante da teologia alemã de Melanchthon também. Tá? E por conta de um processo político, o Sínodo de Dort resolve derrubar o partido teológico dos remonstrantes e apoiar o partido dos gomaristas, porque os Países Baixos estavam em guerra contra a Espanha. E os arminianos representavam uma posição que queria a paz com a Espanha e a conciliação. E o partido gomarista, ultracalvinista, queria romper totalmente com a Espanha e queria a guerra. Inclusive, são os responsáveis por fazer a Companhia das Índias invadirem o Brasil e romperem totalmente com a Espanha. E os arminianos, eles eram conciliadores, eles buscavam tentar a paz. Tanto é que o pai do direito internacional, o criador, era um arminiano que vai ser muito perseguido na época. Até esqueci o nome dele agora. O nome dele é bem importante, bem famoso, mas eu esqueci. Então, a reforma nos Países Baixos, ela começa com a teologia reformada e com os anabatistas. Eu não falei dos anabatistas aqui, mas boa parte da população dos Países Baixos era anabatista. Isso é muito importante dizer. Aliás, os menonitas surgem lá, a Igreja Batista surge lá. E a teologia reformada racha entre arminianos e gomaristas. E os anabatistas, nessa época, junto com os batistas, vão ser severamente perseguidos. Por isso que os anabatistas e os batistas, uma parte fogem para a Inglaterra e depois fogem para os Estados Unidos. Né? Então,
Países Baixos, eles são bem interessantes nessa pluralidade ali, que cria mais uma denominação, né? Ou mais uma via de pensamento protestante, que é o arminianismo. E o menonismo. Né? E, professor, para encerrar, com chave de ouro, indica bibliografias, livros, para aqueles que estão nos assistindo e que vão nos assistir, sobre a história da Reforma Protestante. Vou indicar para mim o melhor livro em português, no sentido de manual, né? O melhor manual de história da Reforma é o Carter Lindbergh. Esse aí é o que a Thomas Nelson lançou recentemente, dos 500 anos da Reforma. Tenho ele, muito bom. Tá? Muito bom. O As Reformas na Europa. Tendo esse aqui, você já sai muito à frente. E quem... Eu tenho esse e o Teologia da Reforma, aquela coleção, vieram 2. Não sei se tu conhece. Eu tenho. O Teologia da Reforma ainda não usei. Eu tenho já de um tempo. Porque eu uso geralmente o Pelican, né? Que é o História da Tradição Cristã, volume 5. Eu uso o Teologia da Reforma do Timothy George. Eu uso os manuais de História da Reforma. Eu uso também... Eu leio bastante as works dos reformadores, né? Então, Então, vou até explicar. É que eu não tenho aqui, porque eu mudei agora, mas quando a gente fala de works, são os documentos dos reformadores, tá? Então, por exemplo, eu tenho a coleção do Lutero, os works de Lutero da editora Est, tá? Dos luteranos. Mas a Vida, ela está lançando essas documentações também para quem quiser. Ó. Então, eu tenho Martinho Lutero na Vida, eu tenho João Calvino da Vida, as institutas de Calvino estão em português. Aliás, faz muita coisa de Calvino está em português, até de graça na internet. Tem outros, né, dessa série aqui, né, de 500 anos da editora Vida. Eu tenho as works de Lutero, eu tenho as institutas, é sempre bom. E outros trabalhos de Calvino também traduzidos para o português, é sempre bom. Tenho um trabalho bom sobre o Melanchthon e... Deixa eu mostrar aqui. Da Sinodal e da Est. Quem quiser também ler a primeira teologia mais ou menos sistemática da Reforma, que é a Locke Communis, do Melanchthon, também está traduzida pela Sinodal e a Est. Então... A Locke Communis foi a primeira teologia sistemática, certo? Foi antes da de Calvino, ou não? Foi antes de Calvino, mas eu entendo que as institutas é bem mais completo. Sim. Então, a Locke Communis pode ser o ensaio ali da sistemática. Uhum. Mas, assim, a de Calvino supera naquele momento em proporção. Depois, os luteranos vão lançar as dogmáticas monstruosas já no século XVII. Né? Mas, entre a Locke Communis e as institutas dão um banho. Desculpa os luteranos aí. Mas as Locke Communis são a primeira sistematização do pensamento reformado alemão. Sim. Professor, foi uma honra, um privilégio muito grande estar com você aqui hoje, nessa live. Eu tenho um grande carinho por você, pelos conteúdos que você coloca na internet. Estou puxando sardinha para ganhar nota azul, não. Mas tenho um grande carinho por você. Né? Você é uma inspiração para mim como historiador e principalmente história da igreja. Né? Sempre quando eu vi seus vídeos, sempre gostei muito de história da igreja. Claro. Então, eu te dou a última palavra, né, para você falar aí o que você quer. Principalmente que 2024, né, tem a abertura aí, né, da faculdade de novo, né, para as pessoas que quiserem entrar. Pode falar um pouco, professor, agora. As últimas palavras suas.
Quem quiser estudar a história da reforma comigo, eu lancei, né, uma plataforma não só de história da reforma protestante, mas toda a história do cristianismo, da teologia, do pensamento cristão, concílios ecumênicos, vai ter história da formação do cânon bíblico e da Bíblia, tudo isso por R$ 55 apenas mensais. É a Netflix da história da igreja. Então, quem quiser estudar comigo, me procura aqui no Instagram. Quem quiser fazer a pós-graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão 100% EAD, eu coordeno ela na Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Seminário Batista do Sul. Então, você do mundo inteiro pode fazer, tá? A gente tem aluno da África, da Inglaterra, aluno na Itália, porque é 100% EAD. E, como você mesmo falou, a gente lançou também ano passado a faculdade, a licenciatura em História. A primeira licenciatura em História no Brasil que dá valor e dá importância à história do cristianismo, à história de Israel, a um ensino mais sólido, sem doutrinação. A gente quer preparar professores de história e historiadores para ensinar. Então, também é EAD. Então, inclusive, gente, estamos com aluno da Turquia e aluno da Espanha, seus colegas lá. Então, além de aluno do Brasil todo, a gente tem alunos também em outros 2 continentes. Ou seja, é possível você, no fim do mundo, fazer. Claro que a Espanha não é o fim do mundo, mas enfim. Todas as informações estão no link aqui da minha bio do Instagram. Tá? Foi uma honra, professor Lucas, estar com você. E uma honra a todos que estão aqui assistindo e que irão assistir essa live. Forte abraço, professor Lucas. Obrigado, prazer meu. Um abraço. Com Deus.